3 anos sem vacina. Como fazer para proteger os nossos cães contra a leishmaniose visceral? Já aproveita que está aqui e dá um like aí no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal, porque a gente está trazendo muito conteúdo específico sobre leishmaniose e doenças infecciosas de cães e gatos. Mas vamos lá. O tema hoje é vacina. Né? Por que nós não temos mais vacina? O que aconteceu com a vacina? E qual a falta que ela realmente faz na nossa vida? E como podemos proteger os nossos cães da leishmaniose sem a vacina, sem o uso da vacina? Né? Bom, desde 2023, ou até 2023, a gente tinha a Leishtec, do laboratório Ceva, no mercado. Era uma vacina que ajudava bastante, tanto na prevenção quanto no tratamento, mas, ela era uma vacina que, por conta do mecanismo de ação da doença, que é a formação de anticorpos e imunocomplexos, ela tinha um efeito imunomodulador. Então, qual que era a função da Leishtec enquanto ela estava na ativa? A função da Leishtec era diminuir os sintomas de animais positivos em zonas endêmicas. Ela não evitava que a doença se instalasse no animal, ou melhor, que a leishmania se instalasse no animal. Ela evitava, ou tentava evitar, a doença em si, os sintomas, né? Através da função imunomoduladora dela, que era a mesma função imunomoduladora que se utilizava em tratamentos, se faziam doses duplas para tratamento de leishmaniose, para auxiliar na imunomodulação no tratamento da leishmaniose. Mas, a nível de população e redução de casos clínicos em humanos, né, que é uma das funções do tratamento da leishmaniose, a vacina não tinha nenhuma função. A vacina, na verdade, era para diminuir os sintomas no cão. Como que a gente protege, então, de uma doença que não tem vacina? Hoje e sempre, o foco da prevenção é o mosquito, são as formas de transmissão. A forma de transmissão mais clássica é a picada do flebotomínio, o mosquito palha, o Lutzomia longipalpis, na grande maioria do Brasil, que é o flebotomínio causador, que leva a leishmaniose para o cão e para o ser humano. A grande sacada da prevenção é a utilização de coleiras repelentes. Enquanto a gente conseguir manter o mosquito longe do cachorro, a gente vai conseguir evitar a doença. E isso serve para todos os animais, não adianta para todos os cães. Não adianta a gente colocar coleira só nos positivos, a gente precisa pensar que os negativos em zonas endêmicas, eles também estão correndo risco. Então, quanto mais a gente repelir a chegada desse flebotomínio no cão, menos casos a gente vai ter e menos problemas a gente vai ter com leishmaniose. E isso se estende à leishmaniose humana. Então, programas em massa de encolheiramento são responsáveis por uma queda brusca no número de casos de leishmaniose humana. Isso já é mais do que comprovado. Tá? Então, em resumo, né, as formas de transmissão, como a gente já falou em outros vídeos, que é a picada do flebotomínio, a transmissão via transplacentária, a transmissão via sêmen, a transmissão via transfusão de sangue. Todas essas formas têm que ser evitadas na sua raiz. Se o problema é o mosquito, a gente tem que repelir o mosquito. Se o problema é a transmissão transplacentária, a gente tem que fazer programas de castração, já que é uma doença que dá muito em cães de rua. Se o problema é transmissão via sêmen, castração de machos e fêmeas, para não ter essa cópula, para não ter essa forma de transmissão. E a transfusão de sangue, obviamente, a gente recomenda sempre tomar muito cuidado quando o paciente precisa de transfusão, tomar muito cuidado de onde vem esse sangue, né? De que tipo de animal foi. Mas ele é um animal saudável, tem mais de 30 quilos, não tem problema nenhum. Quem sabe se não tem? Né? A gente sabe que até 80% dos positivos são assintomáticos. Então, quem garante que esse animal que foi selecionado assim clinicamente pelo tutor ou pelo veterinário, quem garante que esse animal não está passando uma leishmania através da transfusão de sangue? Então, o que eu quero resumir com tudo isso é que procurem bancos de sangue adequados, façam ou
promovam programas de castração em massa de machos e fêmeas e façam a repelência do flebotomínio sempre em cães positivos e em cães negativos, ou pelo menos em cães saudáveis, né? Para que a gente não tenha essa forma de transmissão. E obviamente aquelas formas de reprodução do flebotomínio, né, em matéria orgânica, né, em meio a lixo, né? Então o controle ambiental também é muito importante, pensando sempre que esse mosquito ele tem hábitos de final de tarde, início da manhã, onde ele mais sai para se alimentar, para fazer o repasto sanguíneo. Esse mosquito precisa ser combatido, esse horário precisa ser evitado no passeio, e a gente precisa combater ele no ambiente e, de preferência, se vocês moram perto de zonas de mata ou zonas onde tem muito mosquito, as telas nas janelas também podem ajudar bastante, além daqueles venenos repelentes que a gente usa em tomada, que também pode fazer algum efeito contra os flebotomínios, tá certo? Então, só resumindo, né? 3 anos sem vacina e a gente lamenta porque ela funcionava muito bem, mas funcionava muito bem mais para tratamento do que para prevenção, tá certo? Não era uma ferramenta de prevenção de leishmaniose a ponto de reduzir os casos humanos. Então, a gente nem sente tanta saudade assim, mas claro, era uma ferramenta importante que a gente precisava ter, né? O mundo todo tem, a gente tem vacina na Europa, a gente tem vacina em outros locais onde a doença também é endêmica, mas infelizmente o Brasil, né, não houve um interesse comercial dos laboratórios em botar em prática. Vacina existe mais de um tipo de vacina estudada e comprovada, mas tem que existir um interesse comercial na exploração dessa vacina pelos laboratórios, e isso, pelo jeito, não é tão importante para eles, né? E só para relembrar, a vacina saiu do mercado em 2023, em maio, por conta de alguns detalhes na sua formulação, onde o Ministério acabou achando algumas falhas e o laboratório teve que retirar alguns lotes no início e depois todos os lotes para retomar essa qualidade que seria o mínimo aceitável para colocar lá no mercado. Então essa é a realidade da nossa vacina. São 3 anos sem vacina, mas a gente tem, graças a Deus, tem outras formas de prevenção bastante importantes que fazem com que a gente não sinta tanta saudade assim da nossa vacina. Mas que venham novos produtos, a gente está esperando, porque a gente está ansioso por ter novas ferramentas de proteção e de tratamento. Forte abraço!